Caim deitou-se com sua esposa. Ela engravidou e teve Enoque. Então Caim construiu uma cidade e chamou-a Enoque, em homenagem ao filho. Enoque foi pai de Irade. Irade foi pai de Meujael. Meujael foi pai de Metusael. Metusael foi pai de Lameque. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. A questão que nos guia hoje é uma daquelas que ecoa ao longo do tempo, em todas as famílias, acho eu. Que legado é que se deixa para trás? O que é que fica para os nossos descendentes? É a pergunta fundamental, não é? E para explorarmos, os nossos materiais de hoje levam-nos a uma passagem muito curta, quase escondida, logo no início de tudo. Gênesis, capítulo 4. Exatamente. Depois de toda a tragédia do primeiro homicídio, a história continua nos versículos 17 e 18. E o texto é muito direto. Diz qualquer coisa como: Caim esteve com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Sim. E, logo a seguir, acontece algo inesperado. Caim edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. É um momento que, numa primeira leitura, pode parecer um simples registro histórico. A vida continua, a família cresce, as coisas, pronto, avançam. Pois. Mas se paramos para pensar, há aqui uma tensão enorme. Uma tensão enorme é exatamente essa a palavra. Temos aqui um paradoxo que as fontes nos obrigam a confrontar. Quer dizer, vamos lá ver. Um pouco antes disto, Caim foi amaldiçoado. Certo. Foi-lhe dito que seria um fugitivo e errante sobre a terra. Ele é, por definição, um homem sem raízes, condenado a uma vida de instabilidade. Sem dúvida. E, de repente, encontramo-lo a fazer o exato oposto de vaguear. Ele torna-se o primeiro urbanista da história. É uma contradição gritante. O homem sentenciado a não ter um lugar fixo é o primeiro a construir um. E é fundamental sublinhar, como a nossa pesquisa aponta, que esta é a primeira vez que a palavra cidade surge em toda a Bíblia. A primeira vez. A ideia de civilização, de uma comunidade organizada com muros e estrutura, nasce precisamente aqui. E o local onde nasce diz tudo, não é? Esta cidade não é construída no Éden, num paraíso de comunhão. Não. Ela é fundada no exílio, a leste do Éden. Nasce de uma ruptura, não da harmonia. E esse é o ponto nevrálgico. A análise que temos à nossa frente é clara. Isto não significa que as cidades ou a civilização sejam em si mesmas algo mal. Claro que não. Longe disso. A questão é o seu ponto de partida. A civilização humana, nesta narrativa, começa num contexto de alienação profunda. É um ato de progresso que nasce de uma perda tremenda. É uma tentativa de construir algo para fora, porque algo se quebrou por dentro. É isso. Exatamente. O que nos leva à pergunta inevitável. Porquê? Porquê é que um homem, em fuga, atormentado pela culpa, decide parar e construir uma cidade? Quase parece contraintuitivo. Em menos que a própria construção seja a fuga. É isso. Uma das nossas fontes, a obra Patriarcas e Profetas, vai direto a esse ponto. A ideia é que Caim, ao construir, procurava ativamente afastar de si o pensamento de Deus. Uau! Ele queria preencher o espaço, o silêncio, com o barulho do trabalho, com a distração de um grande projeto. O que é fascinante aqui é a psicologia por detrás disto, não é? Sem dúvida, a construção torna-se um mecanismo de defesa em escala monumental. Se o mundo interior está em ruínas, se a consciência não o deixa em paz... A solução é focar toda a energia no mundo exterior. Exato. Construir muros, organizar ruas, criar uma estrutura física, visível, para tentar compensar a desordem interior que é invisível. Espera aí, quero ter a certeza que percebi isto bem. Então a ideia é que a primeira cidade do mundo não foi construída por uma questão de comunidade ou progresso social, mas como uma espécie de terapia de distração em grande escala. Sim, basicamente sim. Uma forma de não ter de pensar. Impressionante. É uma tentativa de encontrar segurança em estruturas humanas quando a segurança divina foi rejeitada. Ele tenta criar uma estabilidade artificial porque perdeu o verdadeiro centro de estabilidade. É como se ele dissesse a si mesmo: se não posso ter paz, pelo menos terei paredes. Se perdi o meu lar espiritual, vou construir o meu próprio lar físico, um que eu possa controlar. Precisamente, isso muda completamente a perspectiva sobre o que é o progresso aqui. Pois muda. Parece menos um avanço e mais um sintoma de um problema muito, muito profundo. E aqui é que a complexidade da condição humana começa a ser delineada. Por um lado, temos um aparente avanço.
Organização social, tecnologia, desenvolvimento. Sim. Por outro, tudo isto é alimentado por um vazio existencial, por uma ruptura com a fonte da vida. Faz-nos pensar, não é? Quantas das nossas próprias cidades, as nossas carreiras sobrecarregadas, os nossos projetos intermináveis, as nossas vidas digitais sempre ocupadas, não são, no fundo, formas muito sofisticadas de não termos de lidar com o silêncio? De não confrontarmos as questões que realmente importam. Exato. É uma reflexão desconfortável, mas há um detalhe aqui no texto que me parece ser a chave para desvendar isto tudo. Poderia ser um nome qualquer para a cidade. Refúgio, segurança. Fortaleza? Fortaleza, exatamente. Mas não é. Ele dá à cidade o nome do próprio filho, Enoque. Porquê? O que é que isso nos diz sobre o que ele está realmente a tentar construir? Essa é a peça central do puzzle. No pensamento antigo, dar nome a algo era um ato de posse, de definição, de propósito. Não era de todo um ato trivial. Certo. Ao nomear a cidade com o nome do filho, Caim está a fazer uma declaração de intenções muito, muito poderosa sobre o futuro. Ele está a projetar-se para além de si mesmo. Precisamente. Ele está a fundir a sua obra física com a sua linhagem biológica. A cidade torna-se um monumento à sua descendência. É a sua tentativa de alcançar a imortalidade. Mas uma imortalidade secular, terrena. Exatamente. A lógica subjacente é devastadora. Se perdi a presença de Deus, que pelo menos o meu nome permaneça. Se a eternidade me está vedada, que a minha memória perdure. Ou seja, o legado já não é espiritual, torna-se uma questão de sangue e de pedra. Ele está a perpetuar a sua identidade, não através de uma relação restaurada com o Criador, Não. mas através de uma obra que ele próprio concebeu e de uma família que ele próprio gerou. É uma perspectiva fascinante. Um dos argumentos que encontramos na nossa pesquisa, nomeadamente do teólogo Gerhard von Rade, é que este ato de nomear a cidade é uma afirmação explícita De quê? de que o legado humano, o nome, a descendência, passa a ocupar o espaço simbólico de permanência que antes pertencia à comunhão com Deus. A construção física torna-se uma extensão da sua linhagem. É como se Caim estivesse a dizer: o meu nome vai sobreviver mesmo que a minha alma não vá. É arrepiante pensar nisto. É. É a busca de significado no sítio errado. Se não pode ser através da comunhão, que seja através da memória, através de um nome gravado nos tijolos de uma cidade e passado de geração em geração. E outro académico, Klaus Westermann, observa que este momento inaugura toda a complexidade social da humanidade fora do jardim. A partir daqui, as relações humanas, a política, a economia, a cultura, tudo começa a desenvolver-se. Mas o ponto de partida, o ADN desta civilização, é a autopreservação e a busca por um legado puramente humano. Em vez de ser uma resposta a uma vocação divina. Exatamente. E o que vem a seguir no texto parece confirmar essa trajetória, não é? Sim. Logo depois disto, a narrativa acelera de uma forma impressionante. Sim. Acelera. Temos o que as fontes descrevem como uma genealogia acelerada. De repente é uma lista de nomes. Enoque gera Irad, Irad gera Meujael e por aí adiante. É isso. A humanidade expande-se a um ritmo vertiginoso. A sensação é de um progresso imparável. A história não para por causa do crime de Caim. Não. A vida continua, a sociedade organiza-se, a cultura floresce. Há um dinamismo inegável. Um momento. Então temos progresso, crescimento, desenvolvimento. À primeira vista parece uma história de sucesso, apesar do início trágico. O que é que estamos a deixar escapar aqui? Boa pergunta. O que é que o texto não nos está a contar? E é essa questão crucial. O texto é tão importante pelo que diz como pelo que omite. E o que ele omite é ensurdecedor. E o que é? Omite qualquer menção à reconciliação, qualquer palavra sobre arrependimento, sobre busca por Deus, sobre a restauração daquela relação que foi quebrada no início. Nada. Nada. O que temos é crescimento demográfico, desenvolvimento urbano, avanço cultural, mas um silêncio absoluto no campo espiritual. A vida continua, sim, mas agora é moldada por uma nova dinâmica, a da autossuficiência. Exato. Ou seja, o motor que impulsiona este progresso todo não é a comunhão, mas a sobrevivência e a autoperpetuação. É uma ótima forma de o colocar. E é uma sobrevivência com uma dose de ambição. Não é só deixa-me sobreviver, é deixa-me construir algo que garanta que o meu nome sobrevive.
A ambição de legado torna-se o substituto da comunhão. Pois. E Gerhard von Rad faz outra observação brilhante sobre esta genealogia. Ele diz que ela não serve apenas para mostrar que a população está a crescer. Não. Não, ela está a preparar o leitor para o que vem a seguir. Que é? O aumento progressivo da arrogância e da violência nesta linhagem. Esta genealogia não é um caminho para a redenção. É uma autoestrada para o desastre. Uau! Gloria da sua própria violência, que canta sobre a sua vingança, multiplicando a atitude do seu antepassado. Então a lista de nomes não é só uma lista. É o traçar de uma trajetória, Sem dúvida. um progresso tecnológico e cultural que acontece em paralelo e talvez até alimente uma degeneração moral e espiritual. E a grande tragédia da civilização de Caim. O progresso numa área não só não garante o progresso na outra, como pode perigosamente mascarar a decadência. A fachada de uma cidade próspera pode esconder uma alma coletiva em ruínas. Perfeitamente. Depois de olharmos para tudo isto, a questão que fica a pairar é quase desconfortável. Será que estamos a olhar para um espelho? Para a ideia de que é possível construir impérios inteiros, carreiras brilhantes, famílias aparentemente perfeitas, sobre uma fundação espiritualmente vazia? É exatamente essa a lição central que emerge. A construção externa não resolve de todo a alienação interna. Não. É possível ter cidades magníficas, tecnologias incríveis, sistemas sociais complexos e ainda assim ter um coração coletivo e individual completamente desenraizado do seu propósito original. O progresso não é, por si só, redenção. Não é. O desenvolvimento de uma civilização ou de uma vida individual não é sinónimo de bem-estar espiritual. Podem ser duas linhas que correm em direções completamente opostas. Pois podem. E é importante reforçar o que já mencionamos. O problema não é a cidade. A Bíblia, mais tarde, vai falar de cidades santas, culminando na visão da Nova Jerusalém, um lugar de comunhão perfeita. Certo? O problema nunca é a estrutura em si, mas o centro que a orienta. A pergunta que esta passagem nos obriga a fazer é: qual é o propósito da nossa construção? O que estamos a construir e porquê? Exatamente. E estamos a construir para glorificar o nosso próprio nome e para nos distrairmos de Deus, como Caim, ou para criar espaços de justiça, de comunhão e de adoração. Há uma citação de outra fonte que consultamos do livro Educação que parece ter sido escrita a pensar nesta história de Caim. Sim, Diz assim: o desenvolvimento intelectual e material não substitui a restauração do caráter. É tão simples e tão profundo. é perfeito. Podemos construir os maiores arranha-céus do mundo, mas isso não adiciona um único centímetro à nossa estatura moral. É uma advertência para todas as épocas. A pulsão de construir, de criar, de deixar um legado é inerente ao ser humano. Não há nada de errado com ela. Claro. A questão que a história de Caim nos coloca de forma muito crua é sobre as fundações. Sobre o que é que estamos realmente a construir a nossa vida. Isso traz-nos de volta ao início da nossa conversa. A ideia principal que fica é este perigo de confundirmos o andaime com o edifício, de confundirmos o progresso exterior com o equilíbrio interior. Bandito. O sucesso material, a construção de uma carreira, de uma família, de projetos, tudo isso tem o seu valor. Mas quando se torna um substituto para a paz de espírito... Se torce uma cidade como a de Caim. Exatamente. É um espelho perfeito. Ele tinha um projeto grandioso, tinha um filho para continuar o seu nome, tinha uma cidade inteira como legado. Tinha tudo o que superficialmente define uma vida de sucesso. A única coisa que ele não tinha era a paz. Nenhuma. Fica então a reflexão que as nossas fontes propõem de forma muito clara. Aquilo que se está a edificar hoje, seja no trabalho, na família, nos projetos pessoais, está a trazer também paz interior? Ou serve talvez como a cidade de Caim, como uma distração bem construída para não ter de pensar nas questões mais profundas da existência? É uma pergunta que nos obriga a fazer uma auditoria honesta às nossas próprias motivações. O que é que realmente nos move? E claro, voltando à pergunta que guiou esta nossa conversa, que legado se está de facto a deixar para as gerações futuras? Um legado de construções e nomes que perpetuam uma identidade humana separada da sua fonte? Ou um legado que tenha mais a ver com o caráter, com fé e com uma relação restaurada? A resposta a essa pergunta define tudo. E talvez para terminar possamos deixar um último pensamento.
Esta história convida-nos a pensar sobre a natureza das nossas próprias cidades. Sim. As estruturas, as carreiras, as reputações que passamos a vida a construir com tanto esforço. E fica a pergunta no ar se essas construções servem para nos conectar a um propósito maior e aos outros. Ou se Ou se, como a cidade de Caim, são, no fundo, monumentos impressionantes, construídos para disfarçar um vazio e para nos isolar da questão central da nossa existência.